Podcast Jung na Prática. Jung na Prática. Olá pessoal, esse Natal vai ser diferente de todos os outros que eu já vivi na minha vida. Meu também. Você também, né? Uhum. Na verdade sempre é diferente, né, Bia? Sempre, muito. Eu sou o Lino Bertrand. Sou a Bia. Bom, gente, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre o Natal, sobre essa dinâmica que acontece nessa época do ano e que mobiliza tantas pessoas, né, de uma maneira tão agradável para muitas pessoas, né, claro, para outras nem tanto, mas de um modo geral a humanidade inteira para um pouquinho para poder pensar na vida, nas suas ações, para lembrar de uma figura extraordinária que é Jesus Cristo. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e também falar um pouquinho sobre o que isso tudo tem a ver com sonhos. Não é, Bia? Tem muito a ver. O que isso tudo tem a ver com sonhos, né? O que são as 12 noites santas? Então, tem muitos conceitos também relacionados, né, que a gente pode, conceitos, né, junguianos que a gente pode relacionar com esses aspectos. Vamos começar falando um pouquinho sobre as 12 noites santas, Bia? Tem a ver com a história do Natal, né? O que é essa história do Natal que traz pra gente? O que esse momento do Natal ele traz pra gente, que surgiu esse termo 12 Noites Santas. O Natal ele já era comemorado antes da história, né, do nascimento de Jesus Cristo. E os povos antigos eles reverenciavam o sol, porque eles percebiam que nessa fase nosso planeta, em relação ao zodíaco, em relação às constelações, ela estava diferente. E aí dizia que nessa fase, esse período se relacionava com... Era como se tivesse uma abertura de portais, que acontecem durante o sono. E aí depois disso, que interessante, né? Veio a nascer um menino iluminado, bem... nessa época, que é uma história arquetípica, né? Assim, arquetípica querendo dizer que traz conhecimentos profundos para a humanidade, como uma história pode se espalhar por milênios em praticamente todas as civilizações de um planeta. O que tem de especial ali? Que arquétipos eles ancoraram no nosso inconsciente, na nossa sociedade, que fizeram com que ele nascesse nesse dia, numa época que já havia algo especial, e uma história que perdura por anos. O masculino e o feminino que trazem um luminoso, algo que é transcendente. Quais são os arquétipos básicos da nossa psique aí, o masculino e o feminino? A gente tem a ânima e o ânimos, né, que é essa referência dos polos opostos, né, da personalidade de cada um. A gente tem o arquétipo da criança, que é trazida pela própria imagem, né, de Jesus, menino e tal. A gente tem a imagem da criança divina, do arquétipo da criança divina, não só da criança em si, mas da criança divina, que fazem parte do mesmo arquétipo, mas têm características diferentes. E a gente tem a ideia também trazida pelo mesmo arquétipo da criança, que vem aí ao longo dos anos, desses milhares de anos sendo construída, que é a criança divina dentro de nós, a criança interior. Então a gente tem esses três elementos da criança colocados a partir do mesmo arquétipo, né? Que é a partir desse luminoso que você disse, a criança divina, a criança interior, e a imagem da criança enquanto pureza. E que tem a ver com a própria espiritualidade também, né? Porque é um ser que
é diferente, embora todos esses aspectos de criança, é uma criança diferente de outras crianças, que seria um rei. No caso de Cristo, sim. Sim, pensando nesse arquétipo que é trazido agora, o nascimento de um rei, de algo que traz, alguém que traz uma boa nova, o nascimento de um rei trazendo uma boa nova, trazendo luz para a humanidade. Então, essa relação do nascimento, do nascer que acontece no Natal, também traz uma reflexão, né? O que nasce dentro de cada um no Natal? O que a criança pode trazer de nascimento, de novo, para nós, como indivíduos, cada um no seu mundo particular, nesse mês do Natal. Não é à toa que o Natal é 7 dias antes do Ano Novo, né? O nascimento 7 dias antes de começar um ano, um novo ciclo. Como se preparando para realmente algo que vai chegar. E eu quero lembrar também, não só aquilo que nasce novo, mas também aquilo que morre, né? Porque ali pela história que a gente tem, para que Cristo permanecesse, né? Para que ele permanecesse, né? Mas em virtude do nascimento dele, da luz que ele trouxe, também morreram milhares de crianças. Quer dizer, milhares não sei, mas muitas crianças morreram porque Herodes não queria um rei que competisse com ele, mas aí foi lá e mandou matar um monte de criança até 2 anos de idade. Então, também o novo também traz a morte. E aí, se a gente entender a morte não como uma morte física, mas uma morte simbólica, a gente pode entender que para o novo ocorrer, para o novo vir à tona, acontecer, se manifestar, é necessário que algo morra. Uhum. Para que ele tome, não tome o lugar assim, não é bem assim, né? Mas não tem como um arquétipo vir, aparecer e não trazer os seus dois lados, que é o positivo e o negativo. E que positivo e negativo é só um julgamento de valor da nossa parte, da nossa consciência. Porque no negativo pode haver o positivo e vice-versa. Então... acho que é mais a questão da sombra, né? Exato. Que vem junto com um ser iluminado quanto a sombra que se faz, que aparece junto disso, né? Se a gente olhar a metáfora da luz mesmo, como a luz visível que a gente conhece, quando acende uma luz, muitas sombras se formam pelos anteparos que ficam na frente dela. Não é? Até o Leonardo da Vinci falava, ele tem um livro chama... é uma coisa lá da pintura, né? São análises das pinturas, mas é muito filosófico. Qualquer dia eu vou ler algumas coisas dele aqui. Que ele fala que um objeto ele vai provocar maior sombra quanto mais próximo ele estiver da luz. Tanto maior será a sombra de um objeto, quanto mais próximo à fonte da luz ele estiver. Interessante, então. Né? E esse momento nosso é um momento de refletir, de aproveitar esse portal, vamos dizer assim. E geralmente a gente lembra de momentos bons. Realmente é uma fase que traz compaixão, que traz sentimentos primordiais. A gente vai ver a família, a gente vai ficar perto de pessoas queridas. Também acontece muita coisa, né, no mundo, nessa fase. E cabe, nesse momento, a reflexão dessa morte, do que vai nascer, do que é necessário morrer para o outro ano. E esse conceito das 12 Noites Santas, ele veio sendo mais colocado por Rudolf Steiner, que foi o fundador da antroposofia. Quero aqui citar uma professora com a qual a gente fez um curso, Luciana Ventre. Fizemos um curso sobre as 12 Noites Santas. É bom sempre citar ela, gratidão. E trazendo essas 12 noites como este momento de meditação. Não só no dia do Natal, mas todo esse processo desde o Natal, e não é do dia 24 ao dia 25 não, é do dia 25 para o dia 26 até o dia de Reis. Como pode, né?
Dia de Reis é dia 6. É o dia 6. Como pode, né? Os Reis Magos chegarem exatamente 12 dias depois. Né? Assim, coincidência. Então, pela antroposofia, cada noite, cada dia representa um mês do ano que segue. É como se fosse um espelhamento, aquilo que vai chegar. Obviamente, isso num conceito simbólico. E essas informações do ano, elas vêm através dos sonhos nessa fase. Então, no dia 25 para o dia 26, representa o mês de janeiro. Também de forma simbólica, né? E oracular, porque não? A gente sabe que uma das funções dos sonhos é oracular, premonitória, né? Com todos os... Aí a gente vai entrar no universo dos sonhos, né? Porque a gente sabe que os sonhos, eles têm aí são totalmente simbólicos e tem uma forma de olhar para eles diferente do que a forma que a gente olha para o mundo. Então, se a gente considerar essa noite de sonhos, espelhamento de janeiro, é totalmente simbólico, né? Não representa, se a gente sonhar com um acidente, que isso necessariamente vai acontecer. Pode ser, mas é simbólico. E eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm hoje em dia, e eu já conversei com elas várias sobre essa fase, e muitas se interessaram, mas a grande questão é como olhar para os sonhos. Isso é uma dificuldade para muita gente. Claro que aqui, se você já conhece o Jung, já acompanha faz tempo, o Jung na prática, já tem uma ideia sobre simbolismo, sobre sonhos, mas o universo onírico, observar os sonhos, analisar os sonhos, é um universo muito, muito particular. E aí eu até falei para ele, vamos falar disso também para as pessoas, porque isso é simples, observe seus sonhos nos dias e anote, mas como que a gente pode observar os sonhos para a gente aproveitar melhor todos esses dias? Então seria dia 25 para 26 equivalente a janeiro, 26 para 27 equivalente a fevereiro. E assim vai. 28, 29, 27, 28 equivalente a março. Não, é o dia inteiro, né? O dia inteiro e a noite também. Então 25 o dia inteiro e a madrugada. E a noite, 26 o dia inteiro e a madrugada. Porque os rituais... Isso seria equivalente a cada mês do próximo ano. Uhum. Isso até o dia de Reis, que é o dia 6 de janeiro. E aí nessa noite, porque aí vai dar 12 dias no dia 5. E no dia 6 seria como se fosse a síntese do ano. É 12 dias no dia 5? É. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. É que 12 vai, a gente dias fala... no dia 5 e aí no dia 6, que é a noite de Reis, o que acontece? Seria a síntese do ano. Como se fosse um resumão. E como é um ano, o dia inteiro, se propõe que também naquele dia se observe e esteja em estado meditativo e contemplativo. O máximo que der, né? Porque festa de final do ano acaba sendo sempre uma loucura. Vamos voltar pro sonho. Não, mas peraí, deixa eu esclarecer, pessoal, uma coisa para que pode ser que esteja dando dúvida aí. Só para esclarecer. Então, né, existe dentro da antroposofia um contexto onde se entende que do dia 25 ao dia 6, 25 de dezembro ao 6 de janeiro, há uma abertura maior para o contato com o inconsciente e vários outros aspectos, mas que este contato com o inconsciente já se foi observado em que cada dia deste período equivale ao mês, né, na sequência, janeiro, fevereiro, março, abril, do próximo ano, sendo um resumão no dia 6. Então, tudo aquilo que nós vivenciarmos, experienciarmos, os símbolos e também os sonhos que aparecerem para nós são como que espelhamento deste próximo ano. Não, o espelhamento ele vem nos sonhos. O dia é uma preparação. O dia é como se fosse uma preparação para o espelhamento que vem à noite. Isso. Com abertura nos nossos canais com o inconsciente através dos sonhos. E aí que a gente orienta a fazer a anotação
né, desses sonhos para que você possa ter um mapa do que será o próximo ano. Agora sim, acho que esclareceu, né? Tudo bem, então vamos lá. Como é que o pessoal pode analisar os sonhos, então? Como é que funciona isso? O que você quer trazer? É com você que fala como é que analisa os sonhos. Eu sei, mas você estava com essa dinâmica aí, mas o que você quer? Então, eu estava falando que a grande dificuldade é saber como olhar para os sonhos, né? Porque a gente tem uma maneira de pensar racionalmente e quando a gente olha para os sonhos é difícil separar essa maneira de olhar para as coisas dos sonhos. Então, a gente acha que se a gente pensar como uma vaca, quer dizer vaca, mas não necessariamente a vaca nos sonhos quer dizer vaca. Mas é mais ou menos essa ideia, que entra na ideia de como olhar para os sonhos, como que olhar para esse universo onírico, simbólico, que ele não tem uma sequência, necessariamente não precisa ter uma sequência lógica, racional, e contém muito mais informação dentro de imagens simbólicas do que um pensamento racional, por exemplo. Tá, então assim, como dica, né? Óbvio que a gente tem que ser mais rápido aqui, não é um curso de sonhos, né? Esse daqui, aliás, a gente tem um curso de sonhos, depois a gente vai falar um pouquinho dele. Mas assim, a ideia é que existe sim uma lógica nos sonhos, existe sim uma razão no sonho, só que não é essa razão que a gente usa quando está em estado de vigília, quando a gente está em beta, na frequência cerebral beta, a gente usa uma sequência de fatos num tempo linear. Cronos, a gente segue o tempo linear. Os sonhos, ele trabalha em outra dimensão de tempo e de lógica. Essa dimensão de tempo e de lógica segue outros padrões, né? Então, existe o padrão de qualidade no tempo, existe o padrão de intensidade e de quantidade, né? O padrão de quantidade está mais ligado a Cronos, a esse segmento linear do tempo, que a gente segue mais ou menos quando a gente está em beta, nessa razão que a gente usa, né? Isso, 2 × 2 = 4. Existe outros tempos, o tempo intensidade, que é uma força, uma característica energética de quanto aquele tempo é importante, é mais ligado à importância. Então, a lógica do sonho existe, tanto individualmente quanto entre eles, entre os sonhos seguidos, esta lógica existe. Se você parar para olhar, você vai ver que existe uma lógica. E também existe uma lógica de construção do sonho que sempre tem começo, meio e fim. Tá, mas como que a pessoa vai olhar? Sim, só esclarecendo que existe isso e que a questão é justamente como olhar. Então a gente tem 2 elementos básicos nos sonhos, que são o inconsciente pessoal de cada um de nós e o inconsciente coletivo. No inconsciente pessoal existem uma série de coisas, né? Inclusive a sombra pessoal, né? Os aspectos reprimidos, coisas que a gente não aprendeu, coisas que não sabemos sobre nós mesmos, mas tudo relacionado a cada um de nós. E existe, obviamente, também elementos do cotidiano, do dia a dia, tudo isso presente nos sonhos. Existe o conhecimento que vem do inconsciente coletivo através das imagens, né, dos símbolos, né, e a gente chama das imagens simbólicas ou as imagens que representam os arquétipos, as intensidades energéticas representadas, de conhecimento representadas pelos arquétipos. Então, a gente tem as imagens simbólicas, as imagens arquetípicas, que trazem conhecimentos de ordem coletiva, de ordem do conhecimento da humanidade. Então, a humanidade tem um conhecimento e esse conhecimento vem através dos arquétipos e a gente percebe esses arquétipos através das imagens que fazemos desses arquétipos. As imagens, somos nós que produzimos as imagens, que diante de uma estrutura arquetípica como a estrutura da mãe, quem produz a imagem somos nós.
Cada um de nós tem uma imagem diferente do que é mãe. E esta mãe é diferente completamente da mãe que é sua mãe. Então, significa que se eu sonhar com mãe, não necessariamente tem a ver com a minha mãe, na prática. Não, pode ser. Tem a ver com a sua mãe, com a sua avó, com a sua mãe interna, com a mãe das mães, com a mãe do mundo, com a mãe universal. Então, se eu tiver um sonho lá com vários elementos, eu anoto esses elementos, os sentimentos, as imagens, e aí depois eu tento... e tem umas perguntas, né? Que também a gente pode fazer para pensar sobre o sonho, não tem? Não sei. Você sempre pergunta para mim as perguntas. O que isso quer dizer para você? Então, essa dinâmica pessoal, dinâmica coletiva. Então, mas na prática? Na prática, sim. Como você tem o inconsciente pessoal com todos os seus elementos, o inconsciente coletivo com todos os seus elementos, tem que ir meio que fazendo cavocando, né? Fazendo, como é que fala quando você peneira pepita de ouro? Como é que fala isso aí? Como é que chama? Você lembra? Não. Tem um nome isso aí, né? Você vai peneirando lá e você vai extraindo esses conhecimentos, né? Vai extraindo essas pepitas do meio daquele monte de terra. Então você vai se perguntando, o que isso tem a ver comigo? Primeira coisa é ver o sentimento do sonho, né? O que esse sonho trouxe para você de sentimento. Primeira coisa, é o mais importante. Qual a impressão de sentimento que esse sonho te trouxe? Anota lá. Me senti bravo. Anota lá. Me senti com medo. Segundo elemento, o que esses elementos do sonho, por exemplo, sonhei que fui viajar e aí eu caí no meio do mar e estava sozinho. O que o mar representa para você? O que o mar representa? O que é viajar para você? Era dia ou era noite? Entendeu? Isso a nível pessoal. Acho que você tem medo de água? Você não tem medo de água? Você tem medo de ficar sozinho? Você não tem medo? Você gosta de mar? Você estava usando alguma roupa especial? Ou você estava só com uma roupa comum? Você estava vestido para ir trabalhar? Não estava? Entendeu? Todas essas perguntas a nível pessoal. Depois a nível coletivo, ou seja, o que o mar te traz de elemento de conhecimento do inconsciente coletivo? Por exemplo, o mar, ele representa para mim parte do que é a grande mãe. Entendeu? Então, antes de chegar no coletivo, tem uma coisa interessante, né? Eu li hoje no livro lá, O Homem e Seus Símbolos, que ele me fala assim... Qual livro? O Homem e Seus Símbolos. Porque você fala... O Homem e Seus Símbolos. O Homem e Seus Símbolos. Ele fala assim, estude os símbolos e depois esqueça tudo. Porque primeiro tente trazer qual é a informação que esse símbolo quer dizer para você. Depois vá para esse conhecimento coletivo sobre as coisas. Mas o caminho inverso, pelo menos em processo terapêutico, é melhor. Você primeiro vê o que aquilo te traz. Isso que eu quis dizer. A nível pessoal. Foi isso que eu falei. E aí depois vai ver o que ele te traz enquanto símbolo símbolo coletivo. É que você falou, você disse o contrário. Você falou para estudar ele, para depois ver o que ele... Não, estude e depois esqueça tudo. Aí na hora de analisar uma pessoa, tente trazer primeiro o que isso representa para ela. Sim. É que você está falando do ponto de vista do terapeuta e eu estou falando do ponto de vista de quem está sendo analisado. Então, do ponto de vista de quem está sendo analisado, de você analisando os seus próprios sonhos, o que isso tem a ver com você, com a sua vida, com aquilo que você almeja, com aquilo que você deseja, com a intenção do seu ego. Porque um sonho ele pode modificar, negar ou confirmar a intenção do ego. Isso tudo a gente fala no curso de sonhos que a gente tem. O que esse sonho está trazendo nesse sentido psicológico? O que esse sonho está trazendo no sentido de alívio de tensões? Por exemplo, eu sonho que eu estou, esganando não sei quem. Poxa vida, estou aliviando uma tensão, será? Pode ser que sim. Pode ser que estou aliviando um desejo reprimido, por exemplo, entendeu? Pois então, existem
vários tipos de sonhos, né? Aquele que trabalha o ego, aquele que trabalha que é premonitório, aquele que é para desensibilizar, para você ter um alívio de tensões, e qual outro mais? Já tá bom, né? Tá bom, né? Pra você saber o que vai acontecer depois, pra você aprender, pra você... Aí o pedagógico. O pedagógico que é aquele que te ensina. É o sonho que vem e te ensina alguma coisa. Tem vários personagens na história, o Kekulé, a Madame Courrier, vários personagens na história que tiveram sonhos que trouxeram conhecimentos. São chamados pedagógicos. Então, o sonho ele pode ter vários tipos e todos eles são, ao mesmo tempo, têm essas funções. Só que, de maneira geral, sempre fica um tom, uma tônica em alguma dessas características. Ou ele é pedagógico, e aí tem os outros, mas ele é mais pedagógico do que os outros, né? O tom que você consegue captar desse sonho é mais dentro de um desses tipos. Mas ele sempre tem todos os outros. E parece que nessas noites santas se favorece muito essa abertura para essa situação oracular, premonitória, né? E não só premonitória, mas de autoconhecimento também. Eu acho que é isso também. Não só premonitória, mas de autoconhecimento, onde você vai poder entrar em contato com você e perceber também o que deve ser modificado para o próximo ano, né? Não é só algo que vai acontecer e pronto, você vai ter que lidar com aquilo. Não, mas também o que eu, de acordo com o que eu pretendo, o que eu devo modificar na minha atitude, nos meus pensamentos e tudo mais. É como você fazer um planejamento também, né? Vai te dar a base para você se planejar pro ano seguinte. Obviamente de maneira simbólica, mas isso pode te dar muitos elementos para você se planejar. Sempre lembrando assim que o sonho ele é uma comunicação direta do inconsciente conosco. Em específico, comunicação do self com o ego, ou eu maior com o eu menor, enfim. Não é bem isso, mas para se conseguir fazer uma imagem, né? Existe essa conexão. Aquilo que é você de verdade, que anseia por realização, que em última instância busca a individuação, a autorrealização, que é o self. Orientando, discernindo, se comunicando, orientando o ego, ou seja, essa nossa consciência que diz eu sou fulano de tal, orientando o ego para o que ele tem que fazer. Isso em todos os tipos de sonhos, seja o pedagógico, prospectivo, oracular, seja o orientador do ego, diretamente orientador do ego. De qualquer maneira, sempre no sentido de que essa mensagem para a autorrealização. Então, se a gente pensar na autorrealização e de que o sonho também está trazendo algo futuro, em última instância, é também para a autorrealização. A premonição, no caso das noites santas, é também para que haja uma autorrealização. E quando se fala em autorrealização, não se está falando de uma realização exterior. Talvez você conseguir coisas, bens materiais, traga elementos que vão te fazer se autorrealizar. Mas a autorrealização independe de bens materiais. Os bens materiais eles devem funcionar a favor da autorrealização e não ser o objetivo da autorrealização. Então, o autoconhecimento passa também pelas conquistas materiais e também pode ser, por exemplo, oracular nesse sentido, premonitório nesse sentido de que você vai ter um trabalho X, Y, Z no próximo ano, então se prepare. Então, e aí, anota frases, faz desenhos, pinturas, né? Faz a anotação daquilo que o sonho quer trazer para você enquanto sentimento intenso. E se você quiser saber mais, tem um texto também no portal sobre isso. Aqui foi postado quarta-feira, né? Foi postado, Quarta passada. Tá lá, falando sobre o Natal, os arquétipos. Tem vários textos aqui no site também sobre sonhos. E se você quiser conhecer o curso de sonhos,
Tem o curso link de aqui análise de embaixo. sonhos, curso de análise de sonhos, link aqui embaixo. Clica, você vai poder conhecer todos os módulos, quais são as aulas que tem lá. Eu que dou esse curso, então você pode ficar tranquilo aí que é bom o curso. Então, um ótimo Feliz Natal, que seja cheio de oportunidades, premonições e sonhos e muito conhecimento e aprendizado para o que vai nascer. Pois é, e olha, fica atento também com aquilo que deve morrer, simbolicamente, claro. Ok? Feliz Natal! Feliz Natal e um ótimo ano novo para vocês.